Boa tarde a todos. Dirceu Klingeston. Hoje é dia 15 de novembro de 2023. Eu gostaria de chamar a atenção para uma interpretação sobre igreja. E eu quis trazer até um título aqui, assim, não abandone a igreja. Por que desse título não abandone a igreja? Porque se eu me perguntar quem é a igreja, ou se alguém se questionar, mas a igreja são as construções, eu digo que não, não são as construções. Não são as arquiteturas. A igreja não é isso. Não é. Vamos lá em 1 Coríntios 19 e 20, onde diz que o corpo do ser humano, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. É o lugar onde habita o Espírito Santo que provém de Deus. O Espírito não provém de nós. Não. Ele provém de Deus. O corpo é um templo. Em Coríntios, no 6:20, ele fala porque nós fomos comprados por um bom preço. Então devemos glorificar a Deus no corpo e no espírito. Porque ambos pertencem a Deus. Quando Deus fala que Jesus veio buscar a sua igreja, então a igreja não é a construção. Não é? São as pessoas. Somos nós. Essa é a igreja. Então, como eu posso abandonar a igreja? Se a igreja sou eu, é você. Você é a igreja. Como você pode abandonar você mesmo? Não tem, possível. Não tem como fazer isso. A confusão existe entre pensar que igreja é a construção, ou a igreja é o corpo. É um equívoco pensar que a igreja é a construção, porque não é. A palavra de Deus fala que a igreja é o corpo, é o espírito, é o templo. A igreja é meramente um local onde vamos para adorar a Deus, para buscar a Deus, para congregar com os irmãos, para cantar louvores, para ouvir louvores, para edificar o espírito, para aprender mais da palavra de Deus. É o templo, é lá na igreja, na construção. Mas não podemos misturar, são coisas distintas. Jesus não vem buscar as construções. Ele vem buscar as pessoas. Nós somos a igreja. Por isso o título, não abandone a igreja. Não faça isso. Porque você é a igreja. Nunca abandone você.
Nunca deixe de amar você. Porque você é a importância que você tem para Deus. Você é a igreja dele, que ele vem buscar. Em quanto tempo nós precisamos separar as coisas, porque a gente se converte na igreja, no templo, construção, mas não converte dentro. Que a verdadeira conversão é dentro. A verdadeira conversão é dentro do ser. Se não acontecer isso, essa conversão interna do ser, ele vai misturar com a igreja templo. Aí o que acontece? A igreja, ela é, enquanto templo, ela é uma organização jurídica administrativa. É uma pessoa jurídica que tem CNPJ. É como se fosse uma empresa. Só não tem fins lucrativos. Só essa a diferença. Mas como se fosse uma empresa. Então, ela necessariamente precisa ser administrada como uma empresa, só não tem lucros. Porque senão ela não sobrevive. Tem que pagar luz, água, telefone, internet, produtos de limpeza, as pessoas que limpam. Tem muitas igrejas que pagam salários para pastores. Tem outras que não. Mas não vem ao caso também. É uma estrutura jurídico-administrativa necessária. É como se fosse uma empresa. Quando há alguma coisa que nós, novos convertidos, não concordamos, saímos da igreja, decepcionados, e vamos para a internet falar mal da igreja. É um equívoco isso. Porque a igreja, que está falando mal, ela não é a igreja, é o templo. A igreja é você. Você não poderia falar mal de você mesmo. Há de compreender que sempre nessas organizações religiosas, todas, sem exceção, terão alguma coisa com que não concordamos. Que achamos que está errado. Sempre haverá. Por quê? Porque ela é administrada por pessoas humanas passíveis de erros e equívocos. Pessoas que falham. Se não falhassem, não seriam humanos, seriam robôs. Ou seria Deus, que não falhava? Não. O ser humano já foi constituído falho por natureza. Então devemos ter a compreender isso e entender que a nossa tolerância precisa prevalecer diante dos templos. Eu posso não concordar, mas aí eu te pergunto, você prefere uma igreja no teu bairro ou um presídio? Você prefere o teu filho na igreja ou nos becos? Você prefere teus filhos cantando e louvando a Deus nas igrejas, enquanto estou falando de templos, construções, ou teus filhos na madrugada, na rua, nas boates, e você em casa sem dormir enquanto a luz chega? O que você prefere? Então as igrejas, enquanto templos, elas têm o seu trabalho. Elas têm o seu trabalho. Elas fazem um trabalho maravilhoso e fantástico. É evidente que internamente há falhas, há erros, há equívocos, mas se eu
não entender que é uma empresa jurídica, administrativa, que é passível disso, eu começo a falar mal dela. Ela faz um trabalho fantástico. Eu não vou fazer, não estou fazendo. Por isso que as igrejas são importantes. Talvez você não precise ir para a igreja. Não necessita, porque você pode conversar com Deus em qualquer lugar. Em qualquer lugar você pode conversar com Deus. Embaixo de uma árvore, na rua, na sua casa, no seu quarto. Você conversa com Deus. Você não precisa necessariamente ir na igreja. Mas tem pessoas que precisam. Tem pessoas que precisam. Se ele não for para a igreja, ele vai se perder. Ele vai se perder. A responsabilidade social é de todos. Por isso que a separação entre a organização religiosa, que é jurídica e administrativa, é uma coisa. A igreja, enquanto fé e conversão, é outra. A igreja é você, como templo do Espírito de Deus, e é eu, como templo do Espírito de Deus. E a igreja administrativa é outra coisa. Vamos separar. Vamos aprender a separar, a não misturar, para não falar mal das igrejas. Vamos aprender a separar. Isso faz bem. Porque quando chegar na nossa hora, teremos que prestar conta de tudo. Do que fizemos, do que falamos. Tudo. Tão importante não criar um peso sobre nossos ombros. Coisas que não concordamos nas igrejas. Eu não concordo com muitas coisas. Mas quando eu vou na igreja, eu ajudo. Eu tenho coração na igreja enquanto administração. Porque na minha igreja, aqui dentro, esta igreja, eu tenho que cuidar. Aquela igreja enquanto templo, eu ajudo. Porque muita gente vai conseguir se recuperar lá, ouvindo a palavra de Deus. Jesus pode buscar você hoje. Pode buscar eu hoje. Então, para que vamos criar problemas para nós mesmos? Não. Não vamos abandonar a igreja. Não. Eu posso amar as pessoas e posso odiar o que elas fazem. São coisas distintas. Necessariamente eu preciso amar pessoas, mas eu posso odiar ou amar o que elas fazem. Separação. São coisas diferentes. Pessoa enquanto corpo é uma coisa, o que emana dela é outra. Igreja enquanto administração é uma coisa, igreja enquanto espírito é outra coisa, é você. Porque Deus falou que Deus ama o ser humano, mas abomina o pecado. É isso, é o exemplo. É bom a gente aprender que a vida fica mais leve. Que Deus abençoe a todos.